Então, queridos, nós temos falado aqui nas quartas-feiras a respeito dos atributos de Deus, né? Aquilo que faz parte do que nós chamamos da doutrina fundamental da teontologia. Lembram? Lembram disso? E os atributos de Deus, nós vimos aqui de maneira resumida, poderíamos estender muito mais e nos aprofundarmos mais, mas aqui é um panorama, é para você ter um gostinho de quero mais. E para que você tenha como meta ler alguns livros ou então voltar a pensar nos atributos de Deus pelo menos uma vez por ano. Isso é fundamental na vida cristã. Então, falamos que atributos de Deus, o atributo em si é a qualidade própria de um ser, né? Então, quando você pensa nos atributos, você tem que pensar nas qualidades que acompanham aquele ser que você está pensando, né? Então, existem muitos atributos que nós atribuímos a vários tipos de pessoas, né? Mas quando falamos de Deus, os atributos são perfeições atribuídas a Deus. Diferente dos atributos meramente humanos, que são falíveis, não perfeitos, incompletos, passíveis de mudança e melhoria, com Deus nós vemos que eles são perfeitos. Então, nos atributos de Deus, quando você pensa em falar das qualidades sobre Deus, elas são completas. E isso pode ser verificado em três áreas: na criação, na providência e na redenção. Na criação, como uma obra de um Criador. Na providência, como o sustento, a sustentação daquilo que foi criado. E na redenção, como o resgate de um lugar que você não deveria estar. Então é isso que nós vemos a respeito dos atributos de Deus manifestos. E falamos que existem algumas divisões dos atributos de Deus que, de maneira didática, para ensinar melhor, os teólogos foram dividindo, né? Então os mais comuns são atributos comunicáveis e incomunicáveis, embora aqui a gente esteja vendo que a maioria dos atributos são comunicáveis de alguma forma, né? Não são perfeitos, comunicáveis de maneira 100%, mas Deus compartilha muitos dos seus atributos com nós de maneira não plena. Então, por exemplo, vida. Todos nós temos vida, né? Mas nós não somos o autor da vida. Por isso, a maneira como nós temos dividido aqui, para falar a respeito disso, é atributo natural ou atributos naturais e atributos morais. Dos atributos naturais, que são a ideia do quê? Daquilo que constitui a natureza do ser, é essa ideia de naturais que vem da própria pessoa, está na pessoa intrínseco. Nós falamos de alguns aqui. O primeiro que nós falamos, vida. Lembram? Depois nós falamos a respeito da espiritualidade. Deus é espírito. Aqui não estão com os textos bíblicos e as referências, porque nós já falamos disso. Aqui é apenas uma recapitulação. Depois nós falamos de personalidade. Por que isso é importante? A ideia de personalidade é entender que Deus é pessoal. Ele é uma pessoa. E por isso ele se relaciona com os seres humanos de maneira pessoal. Isso faz toda a diferença, porque quando você pensa em todas as energias cósmicas e tudo mais que se ensina, nunca está relacionado de maneira direta. Sempre é uma ideia de que você precisa estar ajustado na sintonia da energia. Já escutaram esse papo meio parecido? Isso é o que nós lemos muitas vezes, nós não, né? Porque eu não leio, mas que está lá nos jornais, horóscopo. Mas quando você fala dos atributos de Deus, a personalidade, a sua pessoalidade, ele é pessoal, é o que faz os seres humanos poderem se relacionar e também terem que prestar contas. Se Deus não fosse pessoal, você não teria condenação pessoal sua. Seria sempre por conjunto, mas não é assim que acontece. Também vimos que Deus tem autoexistência. Não tem nem começo, nem fim. Mas, no entanto, Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Ele é o princípio. Por isso que quando se fala em autoexistência, você não pode confundir que Deus se autocriou. Porque se ele tivesse se autocriado, quer dizer que ele não seria
sempre existente. Que é um argumento meio filosófico, né? Mas o ponto é, você não consegue definir quando Deus passou a existir, porque ele sempre existiu. Depois, vimos também aqui o ponto 5, que fala a respeito da eternidade. Diferente da autoexistência, a eternidade quer dizer não tem começo e não tem fim. Aqui, de certa forma, nós compartilhamos, porque nós também vamos viver eternamente, não vamos? Só os crentes vão viver eternamente? Não. Todo ser humano vai viver eternamente. A diferença é aonde ele vai viver eternamente. Se ele crê em Cristo, ele vai viver para sempre com a intimidade do Pai e do Filho. Se ele não crê no Filho, em Jesus, ele vai viver para sempre sob o juízo e condenação de Deus. Então, note que embora nós não tenhamos um fim, nós tivemos um começo, diferente de Deus. Depois, nós falamos a respeito da onisciência, né? Aqui no popular, oniconsciência. Sei que os irmãos não entendem essa brincadeirinha, mas é que eu sempre me traz uma memória muito boa. Uma hora dessa eu posso contar para quem tiver curiosidade. O que é isso, a onisciência? Deus conhece todas as coisas. Ele não precisa aprender nada. Não existe nada que ele ou possa ou precise aprender. Certo? Isso é bem importante. Então, algumas pessoas tentam pegar e colocar possibilidades. Mas e se não fosse assim? E se fosse assado? Deus também saberia das possibilidades? Né? Quem gosta aí de ver Vingadores, Marvel, vai falar dos multiversos. Né? Mas e se naquele outro... Com Deus não tem isso daí. Deus sabe todas as possibilidades. Certo? Depois nós falamos da onipotência. A ideia de onipotência quer dizer poder ilimitado. E quando nós falamos em poder ilimitado, nós não estamos dizendo apenas numa fonte de poder. Ou seja, eu tenho poder ilimitado para fazer determinada coisa. Não. Quando nós falamos isso, é que Deus, ele pode fazer tudo o que ele quer, porque nada o limita. Por exemplo, seguido a gente vê os cartões que são ilimitados. Sem limite. Você vai lá pegar um cartão de crédito sem limite. Mas daí muitas vezes você vai passar na maquininha do estabelecimento e o sem limite é que você não tem mais fundo. Foi fraca essa piadinha, né? Mas com Deus não tem esse tipo de limitação. É sem limite mesmo. Por quê? Porque ele tem um poder para fazer o que ele quer. Diferente de nós, que amanhã podemos ter nossos planos frustrados, com Deus nada é frustrado. Tudo acontece exatamente como ele conduz e quer. Depois falamos da onipresença. Então a ideia da onipresença é aquela que você não adianta pensar que esconde algo de Deus. Né? Então, várias áreas aqui poderiam ser expostas, como aquela que você diz que está dando o seu melhor do que você pode financeiramente, e na verdade você está dando o mínimo que você poderia. Isso não está escondido diante de Deus. Isso é bem importante que fique sabido. E por fim, que a gente falou a respeito da imutabilidade. A imutabilidade é a característica, o atributo de Deus, que ele não muda. Por exemplo, amanhã de manhã talvez eu acorde com dor de barriga. E dessa forma meu humor provavelmente vai ficar diferente. Eu sou mutável. Ou então, eu posso, mesmo sabendo que é errado me irar com alguém, eu posso reagir com ira por causa da circunstância que me aconteceu. Mesmo sabendo que é errado. Com Deus não é assim. Deus não é movido pelas paixões humanas. Deus não é pego de surpresa como se algo pudesse interferir no seu caráter. Então é neste sentido que Deus é imutável. E por saber que Deus tem todas essas características e não muda, você pode descansar em Cristo Jesus. Você pode lembrar que aquele que começou a boa obra em você é fiel, poderoso, capaz e imutável para cumprir naquele dia. E aqui a gente descansa. E saber disso
é o que nos dá a capacidade de dormir à noite, mesmo em meio a tantos problemas que nós temos, né? É aqui que Davi falava que ele descansava mesmo com todos os inimigos ao seu redor. Por quê? Porque ele sabia quem ele servia. Certo? Ficou alguma dúvida aqui nos atributos naturais? Não, né? Quer dizer, várias, né? Mas aqui as dúvidas são mais relacionadas a conhecer mais profundamente. E eu novamente enfatizo aqui, sem querer ser repetitivo, vale a pena você ler bons livros a respeito disso. Dessa forma, você vai ter a sua fé alimentada e também capacitada a explicar para aqueles que não creem, né? Então, muitas vezes a gente acha que porque é Deus quem convence, a gente sabe que é Deus quem convence, a gente não precisa estudar, né? Não é assim que a Bíblia relata o crescimento espiritual. Ser cheio do Espírito não é não fazer nada a respeito, mas é aprender o que tem na palavra de Deus e dessa forma poder estar cheio para ensinar. Então, agora nós passamos para aquilo que nós dividimos aqui, ou melhor, o autor do livro aqui dividiu como atributos morais, naturais e agora morais. E os atributos morais são atributos ligados ao caráter infinitamente imaculado de Deus. Então, talvez essa palavrinha imaculado você não tenha muito costume de escutar, mas é um caráter totalmente puro, santo, sem nenhuma mancha, sem nada que possa acusá-lo de defeito. É o máximo do padrão que pode existir. E esses atributos são ligados a Deus, e você precisa sempre pensar neles com esse primeiro entendimento aqui. Esses atributos estão ligados ao caráter infinitamente imaculado de Deus, ou seja, não tem pegadinha aqui. Quando você vai falar a respeito deles, e nós vamos falar, você vai ver que as pessoas elas fazem confusão de acordo com o seu próprio entendimento a respeito de santidade e amor. Então, esses atributos aqui, eles podem ser divididos principalmente ou resumidos em dois. O primeiro aqui é a santidade. Esse é um caráter que faz, esse é um atributo que faz parte do caráter de Deus. E quando eu digo que faz parte de um caráter de Deus, não é que Deus apenas, ele em algum momento ele tem santidade como nós. Em algum momento ele cai a ficha que ele deveria fazer diferente. Não, isso faz parte, está intrínseco de Deus. Sendo assim, não existe nada que Deus possa fazer que não seja ligado à sua santidade. Estão entendendo ou ficou confuso? A ideia é, toda a atitude de Deus é ligada a seu caráter santo. Então, a justiça de Deus é santa, o amor de Deus é santo, e dessa forma que a gente precisa entender. Então, Deus é absolutamente santo. E aqui a palavrinha santo, você precisa entender que é separado do pecado. Essa é a ideia que você precisa entender. Então, quando você pensa a respeito disso, não deixe aquele conceito católico humano de santidade vir à sua mente. Uma pessoa perfeita. Atribuído a Deus, está correto. Mas é somente Ele que é totalmente santo. Então Deus, segundo as Escrituras, e aqui nós vamos ler, Ele é separado de tudo que é mal e impuro. Por quê? Porque Ele não pode conviver com o que é mal e impuro. Porque se Ele convivesse com o que é mal e impuro e dissesse está tudo bem, Ele não seria totalmente santo. É simples assim. Então, quando nós pensamos nisso, lembre, Ele é perfeito, perfeitamente puro e perfeitamente íntegro quando diz relação à sua santidade. Então, abra aí sua Bíblia em Isaías capítulo 6.
verso 3. O texto de Isaías diz assim: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. O conceito de santidade ao povo hebreu, nesse período especificamente, ele não era um conceito desconhecido. E tanto isso que você vai notar quanto temor eles tinham quando Deus levantava um certo arrependimento no povo. Porque eles conseguiam compreender de quem eles estavam falando. Então, quando nós pensamos nos nossos dias modernos sobre Deus e sua santidade, o erro mais comum que os evangélicos cometem é não entender que Deus não é seu igual. Em que sentido? No sentido de que você pode ter um relacionamento com Ele de qualquer jeito. Não importa. Porque Deus é amor, então Ele me perdoa. Querido, você não tem um relacionamento assim nem com o seu cônjuge. Porque se você tiver um relacionamento assim, ele não dá certo. Você imagina com um Deus que não tem nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de erro, que você não pode apontar para ele e dizer assim, mas tu já me fez isso, mas tu já me deixou assim, né? Porque normalmente é assim que a gente faz. Então, é importante lembrar que o conceito para a nação de Israel era um conceito muito claro, e mesmo assim, com frequência, eles faziam o quê? Deixavam de lado. Você percebe aqui em Isaías o quanto Isaías vai falando a respeito da condenação e do juízo de um povo que esqueceu aquele Deus santo, santo, santo. E isso deve ser um alerta para nós na igreja. Porque muitas vezes nós fazemos do culto apenas um passatempo e não levamos em consideração que nós viemos no culto para prestar honras ao Deus que é santo, santo, santo. Depois, abra aí sua Bíblia em 1 Pedro. Eu coloquei 15 só, né? Mas dá para ler o 15 e o 16. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versos 15 e 16. Aqui o apóstolo Pedro, se vocês não lembram do que ele está falando, são exortações a uma vida de santidade à igreja. E aí, Pedro aqui nesse capítulo, ele vai trazendo uma sequência, de certa forma lógica, dizendo assim: vocês creem em Deus? Vocês dizem que estão em Cristo Jesus, isso é verdade? E aí ele diz assim: então, se vocês estão em Cristo Jesus e isso é verdade, ele diz verso 15: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. A ideia aqui é de filiação, pai para filho. Você diz que é filho de Deus? Ele é seu pai? Ele é santo. Se ele é seu pai, seja como ele é e viva uma vida santa. De que forma? Se separando de tudo que é mal, pecaminoso e sujo, impuro. E é interessante que Pedro aqui ele vai fazendo a sequência e lembrando vários textos do Antigo Testamento, que a nação de Israel tinha bem clara, e agora ele não só leva para a igreja como um todo, mas ele traz a mesma aplicação. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, se você diz que é cristão, e dizer que é cristão é confiei em Cristo como meu único e suficiente Salvador, o resultado esperado depois disso é uma vida de santidade. Perfeitos? Não, mas separados cada vez mais de todo pecado. Sem errar? Não, mas diariamente vigiando
para prosseguir no caminho da santidade. Então aqui, quando o apóstolo Pedro está falando, ele não está dizendo como uma característica de salvação. Ele está dizendo como uma característica que vem da salvação. Certo? Agora abra aí em 1 João. Está pertinho aí de você. 2 livros para frente. 1 João capítulo 1, verso 5. E o contexto da carta de João, para você saber antes de nós lermos esse texto, João diz aqui que tem 2 famílias. O resumo dessa primeira carta poderia ser dividido assim: a família de Deus e a família de Satanás. A maneira como você vive, ela demonstra em qual das 2 famílias você está. A maneira como você demonstra a sua fé, ela demonstra de quem você é filho. E aí ele diz assim no verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Qual é a ideia aqui? A ideia é justamente mostrar o contraste de pessoas que passaram das trevas, viviam na escuridão do pecado, para luz, que o Filho de Deus o buscou. Então não é porque nós somos a luz do mundo, como o próprio texto bíblico diz, vocês são a luz do mundo, mas é porque nós refletimos a luz que Jesus coloca em nós. Essa é a ideia do texto. Agora abra aí por fim em Hebreus, também está pertinho aí, um pouquinho antes. Hebreus capítulo 6, verso 18. Isso fala exatamente a respeito do resumo das coisas que nós falamos no ponto 1 ali sobre atributos naturais. Ele diz assim no verso 18: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus faça o quê? Minta. A mentira, ela está diretamente em oposição a um caráter de santidade. Então o autor de Hebreus aqui está dizendo que aquilo que Deus promete, ele cumpre porque ele não é mentiroso. E aí ele termina dizendo aqui: portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente inseguros. É isso que o texto diz? Não, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Então Deus prometeu algo e por causa do seu caráter santo, que não vai voltar atrás, que não mente, que não faz piadinha e brincadeirinha, te enganei. Não. Por isso nós podemos confiar. Então, isso é importante de lembrarmos, mas a santidade de Deus, ela também se manifesta por meio de sua retidão. O que seria a retidão? O seu juízo contra o que é errado. Deus não apenas não compactua com o que é errado, com o pecado, com a mentira, com o engano, mas ele dá o devido castigo. Por quê? Porque ele é santo. Assim como nós aprendemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, como um justo juiz, Deus não pode deixar as coisas erradas serem impunes. Então ele precisa condenar. Abra aí sua Bíblia no Salmo, é Salmo e não é Samuel não, é Salmo 25. Salmo 25.
8. Esse salmo, depois, se você quiser ler ele inteiro em casa, é uma ótima oração. Ajuda para aquele que não tem muita criatividade como eu, ajuda bem a você entender como você deveria orar. E ele diz assim no verso 8: o Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Aí nas outras versões você teria assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Ainda depois, numa outra versão aqui da NVI, você poderia pegar bom e justo, ou seja, Deus só faz aquilo que é correto, aquilo que está certo. E Ele não só faz isso, mas ainda aponta o caminho para as outras pessoas fazerem. Essa é a ideia. E agora, por fim, naquilo que eu falei, mas não só isso. Deus também, por meio de sua justiça, Ele condena o pecado. Então, às vezes, a pessoa diz assim, mas Deus é amor? É. Mas e como Ele vai condenar as pessoas? Porque o seu amor é santo. E o seu amor não pode divergir daquilo que a sua santidade define. Entenderam? Então, nada a respeito de Deus contradiz a sua santidade. Então, quando Deus condena, Ele não está sendo sem amor, mas Ele está fazendo aquilo que a sua santidade exige. Mas então como fazer isso? Como conciliar a santidade e o amor? A cruz está aí no meio. Dessa forma, Deus reconcilia o pecador com Ele, mas não abandona a sua justiça, que é colocada sobre Jesus. Abra aí no Salmo 11. Ele diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão sua face. Então, é importante só lembrar aqui de um conceito de integridade e justiça nos Salmos, naquilo que a gente chama de poesia, naquilo que a gente chama de sabedoria bíblica, que ele não está fazendo uma separação assim. Você não é tão ruim, então, já que você não é tão ruim, você não vai ser castigado. Não, aqui a ideia sempre de justos, sábios, são pessoas que vivem levando Deus em conta. É essa a ideia. Então, aqueles que são íntegros são aqueles que vivem levando sua vida sempre diante daquilo que Deus diz. É essa a ideia. Então, a santidade de Deus se evidencia também na execução contra o pecado. Tranquilo? Ficou fácil aí? Então, vamos correr aqui que a gente termina ainda hoje, eu acho. O segundo ponto a respeito dos atributos morais que vamos tratar diz respeito, talvez, ao mais conhecido e o mais mal compreendido, que diz respeito ao amor de Deus. Então, Deus ama suas criaturas de fato. Ele se preocupa com o bem-estar delas. E movido por esse amor, é que Deus Deus traz a possibilidade de reconciliação. Então, isso está baseado no amor de Deus e no sacrifício que o próprio Deus vai fazer. Porém, antes que você se pegue aí em dúvidas e contradições, é o seguinte: dizer que Deus ama a toda a sua criação não quer dizer que Deus ama a todos da mesma maneira. Existe um amor de Deus que é visto naquilo que nós chamamos de graça comum. Deus traz chuva sobre justos e injustos.
Deus dá talentos para crentes e descrentes. E ultimamente a gente olha, a gente vê, não sei se porque os crentes não se esforçam para serem os melhores nos campos que eles atuam, ou se de fato é porque eles não têm talento. Eu acho que é a primeira. Muitas vezes os crentes, eles se acomodam de achar que por ser crente ele não precisa ser o melhor naquilo que ele faz. Ele deveria isso. Mas por quê? Para que ele seja exaltado? Não, para que Deus seja ainda mais glorificado. Porém, quando você vê esse tipo de amor, não está relacionado com a salvação. Isso é bem importante. Então nós não dizemos assim, não, Deus não ama. Deus ama. Mas o ponto aqui que você precisa entender é de que tipo de amor você está falando. Então, quando nós falamos que esse amor que move Deus em busca do perdido, é o amor que nós vemos como parte do seu atributo. Abra aí sua Bíblia em Isaías 63. E esse texto seria bem bom que estivesse dentro mais do contexto, mas aqui basicamente fala a respeito dos livramentos de Deus para o seu povo. Então ele diz assim no verso 9, ao verso 9. Em todo o sofrimento deles, ele também sofreu, e ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia, ele os resgatou. Levantou-os e nos braços os carregou ao longo dos anos. Então aqui poderia facilmente nos lembrar daquilo que Deus fez por Israel, mas nós lembramos de um personagem que vem mais para frente, que faz isso, ao morrer numa cruz. Sem méritos humanos, sem nenhum tipo de preço que você ou eu pudéssemos pagar, mas puramente por amor. E não existe uma expressão maior de amor do que essa. O Filho de Deus veio ao mundo para morrer por pecadores. Abra agora aí em João 3,16. Ou se você for firmeza mesmo, você vai dizer assim, nem vamos abrir, pastor. Nós todos sabemos esse texto de cor e salteado. Deveriam, né? Porque esse daí é um dos textos mais conhecidos do cristianismo, embora também mal compreendido muitas vezes. Ele diz assim no verso 16: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você percebe que fica claro uma disposição de amor. E quando nós falamos no amor de Deus, é importante que você leve para a sua vida que ele não é baseado num mero sentimento. Por quê? Porque se ele fosse baseado num mero sentimento, ele seria muito volátil. Então, quando você pensa no amor de Deus, ele está mais relacionado com um verbo, com uma atitude. Deus amou. Foi uma atitude de Deus com a humanidade. Então, quando você precisar se esforçar com seu esposo, que ele não coloca as meias no lugar nunca, lembre de amá-lo. Não com esse sentimento que dava vontade era de pegar pelo pescoço, mas justamente um amor que tem atitude. Agora o pastor deu aval lá, meu marido virou um baita relaxado. Não é isso. Eu quis só dizer que o amor que nós compartilhamos do Pai não é um sentimento meramente, é uma atitude. Quando você precisar amar alguém, mesmo contra seu sentimento, você deve fazê-lo. É aqui que você entende o que é amar o seu inimigo. Não é que você morra de amores por ele no sentido sentimental, mas é que você não irá fazer o mal que você desejaria. E por fim aqui, abra lá em 1 de João, capítulo 4.
Ele diz assim: sabemos, lembrem que João está escrevendo para crentes, certo? Então, esse contexto aqui é igreja. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Qual é a prova que Deus nos ama? E como podemos confiar em seu amor? Aqui o texto não vai dizer isso agora. Ele enviou seu Filho. Aquilo que Deus tem de mais precioso, Ele enviou. E se Ele nos deu Jesus, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? É o que Paulo ensina em Romanos 8. Essa é a ideia. Então nós podemos saber que Deus nos ama e confiamos em seu amor, porque o amor de Deus está vinculado ao Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. E aí ele termina dizendo: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Poderíamos fazer uma parafrase aqui? Poderíamos, como uma aplicação. Quem permanece no amor de Deus enviado ao mundo, permanece em Deus. Quem não está no amor que foi enviado ao mundo, não está em Deus. Quem é o amor enviado ao mundo? Jesus. A expressão máxima do amor de Deus por pecadores. Então, quando você estiver nas suas lutas e dificuldades, não deixe seu coração lhe apertar. Lembre-se, eu estou em Jesus. E por estar em Jesus, Deus me ouve. Mesmo naquela situação em que eu não sinto o amor de Deus me segurando nos braços. Mas não seja levado por esse caminho. Seja levado por aquilo que está escrito, ensinado. Porque dessa forma você vai se acostumar a não ser jogado de um lado para o outro com sentimentos. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que é coisa da pré-escola, facilzinho. Eu sei que não. Quando nós estamos sofrendo, o sentimento ele parece que nos arrebenta, né? Parece que 5 minutos vira 5 horas, não é verdade? É assim no sofrimento. E quando as coisas estão tudo bem, a gente está alegre e tudo mais, os 5 horas parecem 5 minutos, né? Não é assim? É o contrário. Quando as coisas estão boas, elas voam. Quando elas estão difíceis, elas parecem não ter fim. E eu não sei se propositalmente ou não, será assim na eternidade. Esse vislumbre que nós temos de sofrimento que parece que não termina agora, é o que aguarda aqueles que não têm Cristo. E esse vislumbre de uma felicidade que passa rápido, não terá fim para aqueles que estão em Cristo. Então, o amor de Deus, ele se manifesta também por meio da sua misericórdia. Por quê? Porque é a disposição que o pecado merece apenas condenação. É isso que um justo juiz tem que fazer. No entanto, Deus, por causa da sua atitude amorosa, ele concilia as duas coisas. E como é possível conciliar as duas coisas? Somente ele mesmo pagando o preço. E ele envia seu próprio Filho de valor eterno para pagar um preço eterno. Então, quando nós pensamos a respeito disso, eu lembro de uma ilustração do pastor Augusto Nicodemos falando a respeito do que deveria ser nossa concepção de misericórdia. Aí ele conta que estava no seminário lá e tinham vários livros que ele recém tinha comprado, tudo mais, e tinha um rato roendo os livros. Aí eles colocaram uma ratoeira e pegaram o rato. E daí quando eles pegaram o rato, a ratoeira não matou, o que esse rato merecia? Morte, né? E eles soltaram o rato. Ele disse que sentiu pena. Aí ele tratou o rato com misericórdia. A ideia aqui, embora seja extremamente rasa, é a mesma de Deus com nós. Embora nós tenhamos muito mais valor que um rato, porque nós somos a joia da criação, nós não somos especiais a ponto de Deus precisar de nós. As religiões, principalmente as religiões do tempo que a Bíblia foi escrita, elas diziam que os deuses se agradavam e cresciam conforme oravam,
Se você orava para os deuses gregos, eles ficavam mais fortes. Se você não orava por esses deuses, eles iam ficando fraquinhos. Né? Tem alguns filmes aí, até interessantes filmes, que falam a respeito disso. Não é assim com Deus. O amor de Deus não está baseado naquilo que você pode dar para Deus, mas naquilo que Deus decidiu lhe dar, sem merecimento. Abra aí sua Bíblia em Efésios 2. Diz assim o texto bíblico: vocês são salvos pela graça. Graça é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, é um favor imerecido. Nós merecemos condenação, mas Deus, por graça, não lhe dá aquilo que você merece. E aí ele diz o veículo por qual essa graça é recebida, por meio da fé. Mas isso não vem de vocês. O que não vem de vocês? Nem a salvação e nem mesmo a fé. Nenhum dos dois. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Por quê? Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Parece que Paulo sabe aqui, parece não, Paulo sabe, e ele responde, por quê? Para que ninguém venha a se orgulhar. Eu tenho muito mais fé do que o irmão fulano. Eu já não tenho nem o que dizer, porque aqui, com frequência eu frequento todos os cultos, eu venho. Então, será que sobraria espaço para esse tipo de comparação? Claro que sobraria. Claro que sobraria. E aí o que aqui na palavra de Deus Paulo explica que deixa bem claro? Favor imerecido. Você não merecia nada além de condenação. Então, quando você pensar ou escutar alguém falando de injustiça, você deve lembrar essa pessoa assim: ninguém merecia. O que é melhor? Alguns serem salvos ou todos serem condenados? Essa é a ideia. O que é melhor? Todo mundo perdido, condenado, ou Deus em sua graça salvar alguns que creem por meio da fé? Essa é a pergunta. O grande problema está sempre relacionado que nós, seres humanos, olhamos para dentro e dizemos: há algo bom em nós. Há algo que merece ser recompensado. Não é assim? Exatamente assim. Então essa é talvez a maior barreira numa conversa a respeito do cristianismo. É a pessoa entender que não existe nada nela que lhe colocará diante de Deus numa posição em que ela diga assim: eu tenho isso. A palavra talvez que seja para a melhor das pessoas que faça a quantidade maior de obras é insuficiente. É insuficiente. Então, queridos, chegamos aqui ao fim dos atributos morais, e alguns atributos importantes que poderíamos falar aqui dizem respeito à soberania de Deus. Soberania é o ato de reinar absoluto, de não existir nada no caminho obstruindo a sua passagem. Então você escuta muito falar de soberania dos países. A soberania dos países, ela não é total. Porque se um país é mais forte que o seu, a sua soberania foi por água abaixo. Depois nós vemos também aqui na liberdade. O que é isso? É a capacidade que Deus tem de dizer: é tudo meu. E como meu, eu trabalho, eu lido com isso como eu bem entendo. Ainda depois nós poderíamos falar a respeito da autossuficiência, que já falamos, que Deus não precisa de você e de mim. Talvez essa foi uma decepção minha, porque eu sempre me achei tão especial, e quando você descobre que você não faz diferença nenhuma no plano de Deus, no sentido de que você não acrescenta nada, talvez você fique chocado. Você não tem nenhuma coisa que Deus olhe para você e diga assim: eu preciso muito do louvor do irmão Adriano. Quem precisa de Deus sou eu. Ele continuará sendo Deus sem mim, mas eu sem Ele estou perdido. É simples assim. Ficou alguma dúvida aqui a respeito dos atributos, irmãos?
Estendi um pouquinho, né? Mas deu para terminar. Então vamos ter uma palavra de oração? Baixe sua cabeça mais uma vez e oremos. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos aqui, em que podemos aprender mais dos teus atributos, podemos ser confrontados com a tua grandeza, com a tua santidade, com a tua maravilhosa e poderosa mão amorosa. Nos ajuda a compreender cada vez mais e ter um relacionamento contigo da maneira que o Senhor nos diz. Nos ajuda a perceber que sem ti nós vagamos como cegos e mortos, zumbis. E que o Senhor nos ajude em todas as vezes que o nosso coração ficar apertado por meio das circunstâncias, das dificuldades, que nós lembremos quem o Senhor é e o que o Senhor fez. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.